O início do Cartola está cada vez mais próximo. E nesse vídeo vou passar as melhores dicas por posição para você usar na primeira rodada, com base nos dados dos estaduais. Quais as melhores defesas, os melhores atacantes, os seios dos desarmes, tudo isso com base numa plataforma gratuita que eu construí para vocês. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC e os fantasy games de modo geral, né? Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, né? E vamos lá para o conteúdo desse vídeo aqui, que é a rodada 1 do Cartola, tá chegando cada vez mais próximo e eu resolvi passar as melhores dicas por posição para vocês, né? E aí é o seguinte, eu construí um dashboard aí para analisar os jogos do Cartola, uma plataforma que vou disponibilizar para vocês, vou explicar daqui a pouquinho como é que vai funcionar, tá? Para vocês poderem ter acesso. E tem todos os dados estaduais. Eu usei basicamente dois lugares para compilar. Então já deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso dashboard aqui, ó. É interativo, então você vai clicando nos botões, é bem fácil de conseguir. Antes vamos ver as explicações aqui bem rapidinho, tá? Então a gente vai analisar os melhores SGs aqui, as melhores defesas, que é muito importante para o Cartola, analisar os confrontos aqui. E depois a gente vai falar de cada uma das posições, analisar os jogadores, tá? Então, aqui tem as explicações, vocês podem sempre clicar para dar uma olhadinha, dar uma lida. Mas basicamente é o seguinte, eu usei duas fontes de dados. O SofaScore, que é uma fonte de dados gratuita, e o Footstats, tá? O SofaScore tem quase todos os estaduais, com exceção do campeonato Cuiabá, Mato Grossense, né, que tem o Cuiabá. E o Footstats, que tem dados sobre desarmes, algumas coisas assim, também tem quase todos os campeonatos estaduais, com exceção do campeonato paranaense, catarinense e goianiense, tá? Então, alguns dados sobre esses times aí que eu falei, Cuiabá, Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense, tem faltando uma coisinha ou outra, tá? Mas de modo geral tá bem completo aí a análise. Então vocês podem ver mais explicações aqui nessa página de explicações, mas a gente quer ir direto para o dashboard para poder fazer as nossas análises, né? Então, quais são os primeiros confrontos aí da primeira rodada, né? A gente pode ver ali no site do GE. A gente tem Internacional e Bahia, Cruzeiro e Botafogo, Vitória e Palmeiras, Fluminense e Bragantino, Vasco e Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza, Atlético Paranaense e Cuiabá, Atlético Goianiense e Flamengo e Criciúma e Juventude, né? Então é muito importante nesse primeiro momento, até para quem está começando a jogar o Cartola agora. Aliás, tem um vídeo aqui no canal explicando como é que joga o Cartola, para quem é bem novo aqui, tá? Mas para quem joga algum tempo, sabe que é muito importante a gente analisar os confrontos, né? Ver quais são os melhores SGs e tudo mais. Então, a primeira página aqui desse nosso dashboard são sobre o desempenho dos times nos estaduais. Então, a gente tem aqui o número de jogos, porque cada time joga um número diferente, né? Depende dos estaduais. Tem Copa do Nordeste também, tem alguns times estão jogando pré-Libertadores, Copa do Brasil, outros não. Então, é importante a gente ver o número de jogos. Número de vitórias, empates, derrotas e o aproveitamento, tá? Então, é uma coisa que eu fico bastante de olho. Por exemplo, o time que tem melhor aproveitamento até agora no Brasil, dos times da Série A, é o Internacional, com 84,4% de aproveitamento, tá? Aí a gente tem aqui o número de gols marcados e número de gols sofridos, e eu acho muito importante também a gente ver a média, né? Porque como os times têm número de jogos diferentes, é muito importante a gente olhar a média, né? Porcentagem de jogos sem sofrer gols e porcentagem de jogos sem marcar gol, né? Para a gente olhar a questão do SG. E o legal dessa plataforma é que você pode fazer suas próprias análises. Então, por exemplo, Eduardo, eu sei, mas eu quero saber, por exemplo, o Corinthians é o pior desempenho. Mas eu sei que o Corinthians melhorou aí nos últimos jogos com o Antônio Oliveira. Então você pode vir aqui e clicar nos últimos 5 jogos e ver, realmente, o Corinthians teve uma melhora aqui nos últimos 5 jogos, já está ali no meio de tabela, tá? Não, quero ver, na verdade, em vez dos últimos 5 jogos, quero ver os últimos 10 jogos aí que a gente tem. Então você pode olhar. Os times, a gente sabe aqui quais são os seus times mandantes e visitantes. Então você pode vir aqui e filtrar pelos times mandantes e visitantes e ver o desempenho deles jogando em casa e fora. Tem uma questão legal para vocês darem uma olhada. Vocês podem ver, por exemplo, eu quero ver só os times que quando os times jogaram contra times da Série A do Brasileirão e da Série B. Você pode também fazer essa análise aqui. Quero olhar só as competições estaduais, enfim. Você pode fazer as análises que você quiser indo filtrando aqui, é bem fácil, só ir clicando nos botões que vão aparecendo, tá? O que eu separei para mostrar para vocês aqui? Os melhores SGs, que acho que é importante para essa primeira rodada, ver os times favoritos, né? Os times têm mais chances de não tomar gol, porque isso é muito importante para a gente escalar a defesa, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre cada uma das posições, e quando a gente chegar no sistema defensivo, vocês vão ver que o SG é bastante importante, tá?
Então, quais são os times que estão com melhor média de gols sofridos, né? Menor média de gols sofridos. Então, por isso a gente já vê aqui um pouquinho dos melhores SGs, né? Primeiro time aqui, o Flamengo, né? Só tomou um gol até agora, e esse gol que sofreu nem foi com o Tite no banco de reservas. Eu até montei um card aqui para mostrar para vocês das melhores defesas. O Flamengo, em 13 jogos, só sofreu um golzinho, tá? Média de 0,08 gols sofridos, só menos de 0,1, né? Em 92% dos jogos não tomou gol. E o Rossi aí, que eu coloquei como um destaque, bateu o recorde aí, né? Como o goleiro do Flamengo que ficou mais minutos sem tomar gol, né? Então, o Flamengo é um grande destaque para essa primeira rodada. Ah, Eduardo, mas o Atlético Goianiense está muito bem, é verdade. O Atlético Goianiense tem a melhor média de gols marcados. Mas uma análise legal aqui para vocês, para mostrar para vocês, é que quando o Atlético Goianiense pegou times de Série A e B, ou seja, times mais fortes aí, o desempenho dele fica muito mais fraco, tá? Foram 2 jogos com um empate e uma derrota. Então, esse desempenho bom do Atlético Goianiense foi contra times mais fracos, tá? Então, Flamengo é um ótimo SG para rodada, tá? A gente tem que ficar de olho no Flamengo aí. Outro time que eu acho que é um SG muito forte para rodada aqui é o do Atlético Paranaense, tá? Tem a terceira melhor defesa do campeonato, dos times da Série A, né? Só tomou apenas 7 gols em 14 jogos disputados, né? Aqui no card do Atlético Paranaense, o Bento é o destaque, né? Goleiro que deve ser titular da seleção amanhã no jogo contra a Inglaterra. E enfrenta o Cuiabá, né? Que é um time que também tem um desempenho bom se a gente olhar os números, mas a gente sempre tem que qualificar esse desempenho. É um time que não enfrentou nenhum time de Série A e de Série B, só tá jogando no Campeonato Mato Grossense, ali Copa Verde, né? Então, a gente sabe que é um time que vai ter mais dificuldade de Atlético Paranaense em casa. É um SG muito bom para rodada. A gente tem o SG do Internacional. Aliás, como eu falei para vocês agora há pouco, o Internacional é o melhor aproveitamento aí dos times da Série A, tá? Time muito forte. É o segundo melhor time em média de gols sofridos, tá? 0,47 gols sofridos. Tem destaque ali o Vitão e o Robert Renan, né? Eu também montei um card para vocês. Então é um time muito sólido, vai jogar em casa também. Claro, tem um confronto mais complicado contra o Bahia. O Bahia é um time que tem marcado bastante gols. Se a gente olhar aqui em número de gols marcados, ó, vocês vão ver que o Bahia aqui 42 gols marcados, mas de qualquer jeito eu acho que o Inter é um time bom para SG. E outros dois times que o pessoal talvez não esteja muito de olho aí, se a gente vê aqui em gols sofridos, ó, em média de gols sofridos, a gente destaque para o Criciúma, tá? Quarto melhor média de gols sofridos aí entre os times da Série A. Se a gente pegar em questão do aproveitamento aqui, a gente vê que o Juventude tem um aproveitamento muito ruim aqui, só fica atrás do Corinthians. Se a gente filtrar os últimos 5 jogos, o Juventude continua com desempenho fraco. Se a gente filtrar aqui só como visitante, o Juventude tem o pior desempenho como visitante, tá? E o primeiro jogo vai ser Criciúma e Juventude lá em Criciúma, tá? Então, Criciúma é um SG bem legal para a gente ficar de olho para essa primeira rodada, tá? E para finalizar o nosso top 5 de SG, que eu sempre passo para vocês aqui, eu vou falar para vocês do Palmeiras, tá? Enfim, Palmeiras enfrenta o Vitória, que é um time que tem marcado bastante gols. Esse retrospecto do Palmeiras que eu tô falando com um SG legal é mais pelo desempenho do Palmeiras nesse começo de campeonato, tá? Então, esse dashboard é bem legal para você ir fazendo suas análises e tudo mais, para ver os times mais favoritos e melhores desempenhos. Para a gente falar de alguns outros jogos, a gente teria o Cruzeiro e o Botafogo, acho que é um jogo bem parelho, interessante. A gente tem Fluminense e Bragantino, tá? Um jogo bem equilibrado. Ficar de olho aqui, que esses dois times têm marcado poucos gols. Claro que tem jogado um campeonato muito mais difícil, que é o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, que talvez sejam os dois melhores campeonatos aí, tá? Então, mas é um jogo interessante para ficar de olho. De olho no Vascão, o Grêmio tem tomado bastante gol, o Vasco foi eliminado aí do Carioca, mas é um time que tem marcado bastante gols, o time do Vasco, tá? Pra gente ficar de olho aí. Temos Corinthians e Atlético Mineiro, São Paulo também favorito, jogando em casa contra o Fortaleza, também pra gente ficar de olho. E os outros confrontos aqui eu já passei com vocês pra gente ver um pouquinho sobre isso, tá? Então, analisado esses primeiros confrontos aí, quais são os melhores SGs, vamos aí falar sobre os atacantes aí, né? Começar pelo desempenho dos atacantes, né? Eu já tinha escalado um time aqui, deixa eu vender todo ele pra gente começar a escalar, tá? Então, vamos lá, pro ataque, e a gente volta aqui pro nosso dashboard, tá? Então, essa primeira página aqui tem o desempenho dos times, e aqui a gente vem com os dados gerais dos jogadores, tá? Então, eu tinha filtrado aqui para meia quando eu estava olhando. E a primeira coisa que eu vou destacar aqui para vocês, pessoal, é que a gente tem aqui o número de jogos, tá? Você pode filtrar aqui. Eu gosto de pegar pelo menos os jogadores que fizeram pelo menos 5 jogos, né? Jogador que fez 2 jogos, um jogo, a média dele ainda está muito se construindo. Claro, esse dashboard aqui foi montado para vocês, atualizado no dia 20 do 3, tá? 20 de março. Eu vou atualizar ele quando for começar a primeira rodada do Brasileirão, então a gente vai ter uma atualização desses números. Por isso que a gente está montando esse primeiro conjunto de análises aqui, né?
Tá, Eduardo, você prometeu falar pra gente quando é que a gente vai ter acesso a esse material. Bem simples, pessoal. Esse material vai ser gratuito, não tem enrolação, não tem tipo, manda um Pix, não sei o quê. É simples. Deixa aqui nos comentários do vídeo, tá? O seu e-mail, tá? Para eu poder mandar esse material para vocês. Vou mandar o link para vocês pegarem ali, tá? E ter acesso a esse material. Então, comenta aqui deixa nos comentários. Eu quero e deixa o seu e-mail escrito que eu vou mandar para vocês por e-mail esse dashboard aqui, sem mais enrolação. Mas ó, vou pedir uma coisinha para vocês. Deixa o like, né? E se inscreve no canal. Aí no último vídeo eu fiz uma coisa parecida, pedi pro pessoal deixar nos comentários o nome do time para participar da nossa liga. Aliás, as vagas de ligas de pontos corridos que a gente fez foi esgotada de série ouro, mas eu vou criar uma outra série prata ali para o pessoal participar também. Então, o pessoal que eu não mandei o convite é porque encerrou ali o número de times participantes, tá? Então, eu vou mandar. E tem a liga gratuita. Eu vou deixar nos comentários aqui também da Liga Clássica gratuita. Só você clicar no link ali e mandar o convite para participar. Mas teve mais comentários de time do que like. Pô, me ajuda aí, deixa o like, é de graça. Vocês ajudam o canal, espalham o vídeo para mais gente. Se inscreve no canal também, dá essa moral aí que esse conteúdo é gratuito para vocês, tá? Mas vamos lá, passar aqui para os atacantes, né? Então é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, filtrar aqui. Eu gosto de filtrar 5 jogos. Você pode fazer o filtro que você quiser. Você pode mexer aqui na barrinha, filtrar 10 jogos, 5, 1, não importa. Pode também colocar aqui o número que você quiser. Primeira coisa. A segunda coisa, a gente está analisando primeiro os atacantes. Vamos filtrar aqui os atacantes, tá? Então aqui a gente tem o número de jogos que o cara fez como titular, a minutagem dele também, tá? A média, se esses jogos valessem pro Cartola, média básica, nota só faz score, que eu acho que é bem legal, e perda de posse de bola, que é um outro critério aqui que eu analiso, tá? Então vamos olhar pela média, primeira coisa, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver gols marcados, assistências também, tá? Pra gente ver os principais artilheiros aí do campeonato, né? Então, os jogadores com principais médias aí que a gente tem nos estaduais é o Hulk. Claro, o Hulk seria um cara interessante para a primeira rodada, né? Ele é sempre muito bom, aliás, ele foi um dos craques do Cartola do ano passado. O problema é que o Hulk custa 22 cartoletas, né? Então ele deve precisar ali de 12 para valorizar. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês o mínimo para valorizar de cada um dos jogadores que eu escalar aqui, tá? Mas, enfim, já adianto para vocês que o Hulk deve precisar de umas 12 cartoletas para valorizar. Então, complicado de escalar ele nessa primeira rodada, é bem importante a gente pensar na valorização, tá? A segunda melhor média, que a gente tem, aliás, o segundo e o terceiro, dois caras bem interessantes, tá? O Pedro, do Flamengo, e o José Lopes, aqui, que é o Flaco Lopes, do Palmeiras, né? Os dois estão com média acima de 10 pontos aí, estão jogando muito bem. São um dos artilheiros do ano aí no futebol brasileiro, tá? Então, são dois nomes para a gente ficar de olho bastante, tá? Aí a gente tem outras médias aqui, mas eu quero destacar alguns jogadores mais baratinhos, né? A gente tem o Júnior Santos do Botafogo, né? Artilheiro do Brasil no ano, eu vou mostrar daqui a pouquinho isso, né? Com média de 9,59 aí para o Júnior Santos, jogando muito bem mesmo. A gente tem o Mascherano do Atlético Paranaense também com 8,63 de média, né? É um nome interessante, custa apenas 7 cartoletas, tanto ele como o Júnior Santos, tá? Se vocês forem descendo aqui, tem mais nomes, né? Não é só esses que aparecem aqui na tela, é só você rolar a tela para baixo que já aparece. Mas eu quero destacar aqui para vocês o Gilberto do Juventude, tá? É interessante, custa 6 cartoletinhas aí. O Cano também, 12 cartoletas, também é um nome interessante para destacar. Falando um pouquinho da média básica, alguns outros nomes interessantes, aparece aqui pra gente o Hulk de novo. O Hulk é mito do Cartola, a gente sempre tem que ficar de olho nele. Mas aparece aqui o Hendrick e o Cano estão tendo uma média básica legal. E se a gente descer um pouquinho mais aqui, dois nomes que eu quero destacar mais baratinho, os dois do Flamengo, tá? Tanto o Luiz Araújo custando 7 cartoletas e o Everton Cebolinha custando 5 cartoletas. Foi o bom e barato, aí um nome muito forte para a rodada aqui, o Everton Cebolinha, tá? Então essa página aqui a gente tem as médias, depois a gente vai voltar aqui para falar de meias, zagueiros. Mas eu quero passar para os scouts de ataque, tá? Então é só você clicar aqui e você vai passando. Material bem legal para vocês, vai ajudar muito nessa primeira rodada, tá? Então aqui a gente tinha filtrado os meias, os reis de artilharia aqui, né, do campeonato. Então, o Júnior Santos é o artilheiro aí, 12 gols, né? Depois a gente tem o Flaco Lopes com 10, o Pedro com 9, né? Luiz Fernando com 8, e assim vai, né? Talvez tenha alguma mudançazinha ou outra ali, porque da atualização que a gente fez foi do dia 20 de março, como eu falei para vocês, né? Não sei quando é que vocês estão assistindo esse vídeo aí. E a gente tem também aqui participação em gol, então a gente vê a média de participação em gol, destaque para o Shailon aí quando a gente fala dos meias, tá? Finalizações defendidas, finalização para fora. Ó, os jogadores que mais finalizaram aqui, Hulk, Cano, Pedro, Flaco Lopes, então ficar de olho nesses jogadores aqui. Mas, quero destacar para vocês aqui, em participação de gol,
dos atacantes, alguns outros nomes interessantes. Então, já comentei alguns com vocês aqui, tá? Destaque para o Felipe Viseu também, que aparece aqui para vocês, tá, pessoal? Do Criciúma, jogando em casa, custa apenas 4 cartoletinhas aí. É um cara bem interessante para vocês escalarem, tá? E se a gente pegar de finalizações aqui, acho que não tem mais nenhum nome tão forte assim para a gente falar aqui, tá? Então, vamos escalar nossos 3 atacantes, pessoal? Então, quais são os nomes que eu destaquei aqui para vocês? O Hulk, melhor média dos estaduais, aí jogando muita bola, só que bastante caro, então não vou escalar ele, tá? Destaquei aqui para vocês o Pedro do Flamengo, jogando muito bem no campeonato mesmo, 9 gols já, um nome interessante para vocês escalarem. Falei do Hendrick, mas mais caro, e a média básica dele ali que está sustentando ele, não tem feito tantos gols assim, joga fora de casa, mas é um cara interessante, tá? A gente tem aqui os nomes do Inter, mas estão bastante caros, né? O Borré e o Wanderson. Flaco Lopes, tá? Uns artilheiros aí do Brasil jogando muito bem. E dos caras mais baratinhos que a gente pegou aqui para mostrar para vocês, a gente tem Júnior Santos. O Master não tá comprovável. Aliás, mais uma dica que eu passo para vocês. Olhem o Cartola, mas olhem também o Joga 10 News, tá? Eu comentei do SofaScore e do Footstats. Joga 10 News também é um site bem legal para vocês ficarem de olho. Por enquanto, eles estão só com prováveis de Paulistão, Carioca, Premier League. Mas mais para frente, quando chegar, eles vão colocar os prováveis do Brasileirão também, tá? É um site que eu recomendo sempre para vocês. Então, Júnior Santos, tem o Pavon também do Grêmio, que tem jogado muito bem, mas joga fora de casa, né? E aí, claro, aqui a gente tem o Everton Cebolinha, bom e barato, é um nome interessante para rodada. Gilberto, como eu comentei para vocês. O Felipe Viseu, se jogar, também seria um cara interessante, tá? No meu time aqui, para essa primeira rodada, com base ali no que a gente analisou, eu vou escalar aqui o Everton Cebolinha pelo preço dele, usando só 5 cartoletinhas, com média básica muito boa, tá? Vou fazer a dobra do Flamengo. O Flamengo tem sido o principal time desse Brasil aqui por enquanto, né? O Tite conseguiu acertar bastante o time, então vamos colocar Pedro e Cebolinha. E para fechar o time, se a gente tivesse como provável aqui o Mastriani, eu escalaria ele aqui custando 7 cartoletas, tá? Como a gente não tem ele como possível, eu pensei no Júnior Santos, mas enfrenta o Cruzeiro, que é um time que tem tido uma defesa legal ali, né? Então eu não vou escalar o Júnior Santos, mas vou escalar o Flaco Lopes, tá? Segunda e terceira melhor média ali, então só não coloquei o Hulk para vocês. Vamos falar depois quanto é que eles precisam para valorizar ali, tá? Mas são caras interessantes para a gente escalar junto com o Everton Cebolinha, tá? Deixa nos comentários aí como é que tá o trio de ataque de vocês. Vamos aqui para o nosso meio de campo, voltar aqui no nosso dashboard, pessoal. E aí, para o nosso meio de campo, eu preparei um conteúdo bem legal aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente fala dos scouts de defesa aqui para vocês, quando a gente for escalar o nosso sistema defensivo, tá? Então, vou filtrar os meias aqui. E aí, já quero trazer o primeiro destaque aqui para vocês, tá? Filtrei aqui direto pela média básica. E o craque da média básica até agora no Brasil, nesses estaduais, é o Matheus Pereira, tá? Eu não vi muita gente comentando disso na primeira rodada. O Matheus Pereira é um cara bem interessante. Ele tem finalizado muito, tem uma média excelente. A gente já vai filtrar pela média aqui. E eu preparei um card para vocês aqui com aposta para rodada, tá? Então, já vou até comentar aqui para vocês. Siga o nosso Instagram lá, @cartodados. Eu sempre vou postar todas as rodadas, a aposta da rodada, em algumas posições, 2 ou 3 apostas da rodada, e também unanimidade da rodada. Já vou mostrar para vocês quem que é a unanimidade da rodada, tá? Então, sigam lá, @cartodados, tá? Vou colocar esse card aí falando um pouquinho sobre o Matheus Pereira. 9 jogos já, média de 7,36, que é uma média excelente. Média básica de 4,24, é a melhor média entre os meias aí de média básica. Um gol, 4 assistências, 8 de nota SofaScore, 9 cartoletas, e eu falei para vocês que eu vou mostrar daqui a pouco o mínimo para valorizar de cada jogador, mas eu estou trazendo nesse card aqui 4,86 o Matheus Pereira precisa para valorizar, tá? Então, é um cara bem interessante que eu vou escalar ele no meu time aqui de meias, tá? Cadê o Matheus Pereira aqui, ó? 9 cartoletinhas, vamos escalar ele aqui no nosso time, tá? Vamos voltar ali para o nosso dashboard, ó. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e seguir lá, @cartodados, tá? Mas vamos lá, filtrar aqui os meias por média, né? Quem são os meias com melhor média? E aí a gente vê aqui o Shailon, que média assombrosa dele aí nos estaduais. Ele tem 7 gols e 7 assistências, é o jogador que mais participou de gol no campeonato de todos os estaduais, mas tem um confronto contra o Flamengo, né? Um confronto complicado ali, o Flamengo tem jogado muito bem, né? Aí, claro, a gente tem o Matheus Pereira aparecendo aqui. E aí, falar para vocês, pessoal, Rafael Veiga, Rascaeta, Lucas Moura, Alan Patrick e John Arias. São os 5 meias mais caros. E assim, quando eu estabilizar essa questão das cartoletas, aliás, eu vou fazer um vídeo para vocês depois falando sobre essa questão das cartoletas, tá? Mas quando estabilizar, esses 5 caras aqui vão ser muito importantes para a gente escalar no Cartola, tá? Eles devem ser os 5 melhores meias do campeonato aí.
Só que eles estão bastante caros, tá? Então é complicado de escalar eles nessa primeira rodada. Mas claro que são 5 excelentes opções e a gente vê pelo desempenho deles aqui. Mas falei do Matheus Pereira, tá? Falei do Shailon aqui, que custa 7 cartoletas, mas tem um confronto complicado. Esse Lucas Barbosa aqui do Juventude, ele é atacante no Cartola, na verdade, tá? Mas pode ser um cara que você escala como atacante, custando 4 cartoletas aí, pode ser interessante. Mas quero trazer para vocês aqui um outro cara interessante, tá? Dimitri Payet, pessoal. Tá jogando muito bem, uma média muito boa aqui, tá? Quador de bola parada do Vascão, e ele é a nossa unanimidade da rodada, tá? Por que o Payet é unanimidade? Bom, primeiro a média dele aqui, 6,89, é uma média muito boa ali. Top 10 de média entre os meias estaduais. 3,29 aqui de média básica, que é interessante. 2 gols, 4 assistências. 8,07 nota SofaScore. É o melhor nota SofaScore entre todos os meios estaduais. Tá à frente de Arrascaeta, de Veiga. Tá jogando muito bem o Payet, apesar do Vasco ter sido eliminado aí no Carioca. E ele custa apenas 5 cartoletinhas. Tá excelente para valorizar. Precisa de só 2,70 para começar a valorizar. Então, Paiezão da massa é quase unanimidade aí para a rodada, tá? Vamos colocar o Payet aqui no nosso time. Cadê o Payet? Payet, 5 cartoletas. Aqui, o Paiezão da massa, né? E vamos comentar de alguns outros meios bem rapidinho aqui com vocês, para a gente passar outras opções. Então, falei dos 5 principais, falei do Matheus Pereira, falei do Dimitri Payet. Desses daqui, Isaac do Fluminense não deve jogar a primeira rodada. O Emiliano Rodrigues do Atlético Goianiense enfrenta o Inter. Tassiano joga contra o Internacional fora de casa, né? Mas um outro nome legal aqui, Marquinhos Gabriel do Criciúma, tá? Custa 5 cartoletas também, tem feito um ótimo campeonato aí, né? Até vindo aqui para a questão dos scouts de ataque, né? Vamos ver se a gente tem algum jogador para destacar aqui de meia, né? Vamos ver aqui em participação de gol. Tem o Shailon, Lucas Moura, Veiga, Alan Patrick e Marquinhos Gabriel, tá? É um nome interessante para a gente passar. Tá? Payet, Matheus Pereira, interessante, né? Em termos de finalização aqui, não aparece nenhum outro muito querendo ser. Mateuzinho do Vitória pode ser um cara interessante aqui. Mas até passando para os scouts de defesa, falar um pouquinho dos meias aqui, bem rapidinho. Destaque para o Ranieri, do Corinthians, é um dos meias com mais desarmes aqui, em média, né? O cara que tem mais desarmes aqui é o Aníbal Moreno, do Palmeiras, um nome interessante para a gente ficar de olho, pode ser interessante para essa primeira rodada, tá? E aí, pessoal, eu sei que muita gente deve estar me perguntando, pô, cadê o Maurício? Eu tenho certeza que o Maurício está bem. É porque o Maurício tem 4 jogos só nos estaduais, tá? É por isso que ele não tá aparecendo aqui. Ele tem 4 jogos, a gente filtrou 5. Se você tivesse filtrado menos jogos, ele apareceria aqui. É a segunda melhor média. Aliás, tá empatado com o Shailon. É que ele tem menos jogos. Eu acho que ele vai manter essa média, porque ele tá jogando muito bem mesmo. Tá com uma média básica excelente, tá? Então, o Maurício seria mais um nome pra gente destacar aqui, tá? Então, vamos fazer aquele resumão aqui dos meias que a gente falou. Então, claro, tem os 5 mais caros aqui que eu não vou optar por escalar nessa primeira rodada. Aí falei do Matheus Pereira, pela Cruz, ele tem tido uma média básica bem interessante aí, tá? O problema só é que ele não tem uma média tão boa. Falei do Ranieri também com média básica legal. Maurício do Inter também um nome interessante para essa primeira rodada. O Shailon, para quem quiser apostar, mas acho que é complicado. Garro do Corinthians, tá? Aliás, não mostrei aqui na média básica dos meias, né? Mas, ó, cadê aqui? Garro aparecendo aqui. 6 cartoletinhas é um nome interessante. De La Cruz também aparecendo aqui interessante, tá? E aí, claro, mais baratinho ali a gente mostra para vocês o Paiezão da massa, né? Cadê o Paiet? Paiet, falei do Aníbal Moreno, tem alguns outros nomes aqui, mas por enquanto, Marquinhos Gabriel também interessante para essa primeira rodada, tá? Vamos fechar daqui a pouquinho os meias, que a gente já. Quando a gente fechar a defesa, a gente fecha esse meia para ver uma questão das cartoletas, tá? Vamos lá para a defesa. E aí, como eu falei para vocês, pessoal, na defesa, é muito importante a gente ver os scouts de defesa aqui, né? Então, por exemplo, filtrando laterais, a gente já vê, claro, quem são os mitos de desarmes aí? Juninho Capixaba, o Marlon do Cruzeiro, a gente sabe que eles são mitos de cartola, né? Vindo aí, vamos filtrar os laterais. São os caras de cartola aqui, né? Juninho Capixaba, Marlon, foram os mitos do ano passado, são muitos bons sempre, sabe? Só que são bastante caros, tá? Então, resolvi trazer um nome um pouquinho mais barato para vocês e que tem bastante destaque aqui. Destacar para vocês o William, do Cruzeiro, tá? 18 desarmes aqui. Se a gente filtrar em questão de média de desarmes e interceptações por jogo, Marlon, o William tá até na frente do Juninho Capixaba. Ele custa apenas 8 cartoletinhas aí. É um cara interessante para essa primeira rodada, o William do Cruzeiro. Outros caras interessantes, se a gente olhar aqui, Hugo do Botafogo pode ser um cara interessante. João Lucas, baratinho aqui do Juventude, ó. Se a gente descer aqui, o João Lucas, cadê ele? João Lucas, interessante para essa primeira rodada. O próprio Bustos do Internacional, também 8 cartoletinhas aí, é um cara interessante para essa primeira rodada.
Ayrton Lucas do Flamengo também é um cara bom aqui, ó. Tá com bastante destaque, né? Então aqui você pode ver a questão dos desarmes, interceptações, tudo mais, né? Falando um pouquinho mais sobre a média dos laterais aqui, sem filtrar, vamos ver quem são os laterais com melhor média aqui, né? O William aparece primeiro, então um cara interessante para a gente ficar de olho. Aí tem o Juninho Capixaba, o Sebastião Arias do Bahia, Marlon do Cruzeiro, e aparece aqui o Mike e o Ayrton Lucas, tá? Mais dois nomes que eu quero destacar para vocês, usando apenas 7 cartoletas aí, dois nomes bem fortes para rodada, tá? E quero destacar aqui para vocês também o Claudinho do Criciúma, tá? Custa 2 cartoletas, é o lateral mais barato aqui, tá? Vocês podem escalar ele. O Claudinho tem se destacado pelos scouts de ataque, tá? Se a gente filtrar os laterais aqui, o Claudinho é o lateral que mais finalizou, tem já 2 gols e 2 assistências, tem um potencial de SG ali para rodada, é interessante, tá? Mas enfim, fazendo de novo aquele resumão para vocês, a gente tem, claro, aqui os dois mais caros, né? Juninho Capixaba e Marlon, mas é complicado de escalar ele nessa primeira rodada. Traga aqui para vocês William, Bustos e Ayrton Lucas e Mike, com preço mais regular ali para vocês, tá? E de jogadores mais baratinhos aqui, a gente tem o René do Inter pelo SG, né? É importante destacar essa questão do SG. Descendo mais aqui, a gente tem o João Lucas e o Claudinho aqui que se enfrentam. E eu vi muita gente escalando Varela. Quem escalar o Varela é mais pelo SG, tá? Porque ele não tem destaques muito bons aqui pelos dados dos estaduais, tá? No meu time aqui, eu vou escalar o William, custando 8 cartoletas, tá? É um cara que me impressionou, tem uma média muito boa. E vou escalar o Ayrton Lucas, tá, do Flamengo. 7 cartoletinhas aí, SG do Flamengo, que é a melhor defesa aí dos estaduais, acho que é bem interessante, tá? Falando um pouquinho sobre o goleiro aqui, depois a gente escala zagueiro, técnico, meia e fecha esse vídeo aqui, né? E a gente vai falar ainda sobre o mínimo para valorizar, tá? Importante falar disso. Só antes disso, pessoal, da gente passar para os goleiros aqui, eu tô mostrando esse dashboard dos estaduais com várias análises, e muita gente deve estar se pensando, tem dashboard também sobre o Cartola, sobre o Brasileirão? Vai ter também, só que aí diferente desse, claro, a gente tem os conteúdos gratuitos aqui, mas a gente tem também os conteúdos pagos, tá, pessoal? Até mostrei para vocês aqui no último vídeo, esses são os conteúdos gratuitos, tá? São os vídeos de dicas, lives aqui, unanimidades e apostas, times do canal, melhores SGs, que isso a gente deixa gratuito, coloca no Instagram, aqui no YouTube, tá? Aliás, sempre peço para vocês deixar o like, se inscrever no canal, que vocês já pagam esse conteúdo gratuito, tá? Mas, claro, quem quiser mandar Pix aí, virar membro do canal, que é só R$ 4,99 por mês, também pode. E a gente tem os conteúdos exclusivos, tá? Que aí tem times exclusivos, grupo do WhatsApp, cedido versus conquistado, enfim, vários conteúdos que a gente tem um dashboard do Brasileirão, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Tá carregando aqui. Aliás, essa é uma ferramenta bem legal, tá? Chama Power BI, para quem não conhece, ainda é uma ferramenta legal. E a gente tem aqui análise de jogadores, igual tem dos estaduais. A gente tem pontuação cedida versus conquistada, tá? Com média básica, gols, assistência, isso é do ano passado, tá? Também com material para você filtrar aqui, analisar mandante, visitante, rodada, últimos 4, 5 jogos, desempenho dos times, mapa de scout por posição, tá? É um material bem completo para quem quer aumentar o potencial de imitada. E aí eu vou deixar também o link aqui nos comentários, tá? Para você poder fazer acesso a esse material se você quiser. Aí é pago, você pode ver quanto é que custa, né? Não é um valor muito caro, tem como você parcelar, tem como você pagar direto, tem todas as explicações ali, eu vou deixar nos comentários aqui esse material, tá? Quem quiser dar essa força pra gente, também não garanto que vocês não vão se arrepender, tá? Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre os goleiros aqui, tá? Então vamos filtrar os goleiros, e para os goleiros eu quero vir no scout de defesa, tá? Aliás, pessoal, é uma questão do dashboard que eu vou explicar para vocês, que tem nas explicações, mas essa questão dos SGs, filtrar os goleiros, só vale para goleiro, tá? Esse SG aqui que aparece não é para todos os jogadores, não tem para zagueiro e não tem para lateral, porque o SofaScore e Footstats só calcula isso para goleiro, é um destaque importante aqui. Mas vamos lá. Claro, o Rossi aqui, né, é o goleiro que mais conquistou SG. Em 10 jogos ele conquistou 10 SGs. Tá destruindo aí o Rossi, né? O Flamengo tá muito bem, então é um goleiro que você poderia escalar, né? Ele custa 9 cartoletinhas aqui, é um goleiro interessante para rodada, tá? A gente tem o Antony do Internacional, 6 SGs já conquistado em 13 jogos. É uma média bem legal de SGs aí pro Antony, tá? Ele custa apenas 4 cartoletas. Precisa ver se vai ser ele ou se vai ser o Rocher, né? Do Internacional também. O Rocher foi um goleiro bom e barato, custando 5 cartoletas. O Inter é um SG legal para rodada. Qualquer um dos dois é interessante aí, tá? Mas outro destaque que eu gosto de trazer para vocês aqui, além da questão do SG, a gente tem aqui
Bento do Atlético Paranaense, tem o Gustavo do Criciúma, é um goleiro interessante para a rodada. É defesas por jogo, tá? Média de defesas por jogo. E aí quero destacar dois nomes para vocês aqui. O Gustavo do Criciúma, custando 3 cartoletinhas, e o Léo Jardim do Vasco, tá? São os goleiros com melhor média de defesa. E tem o Bento também do Atlético Paranaense, um goleiro interessante, tá? Então, a gente tem, claro, aqui o Bento do Atlético Paranaense, é um SG legal contra o Cuiabá, tem uma média boa de defesa, mas custa 10 cartoletas, então se você vai optar pelo Bento, acho que eu preferiria o Rossi. Mesma coisa do Léo Jardim, tá? É um goleiro interessante, jogando em casa, com média de defesas altas, convocado para a seleção, mas se você vai escalar o Léo Jardim, acho que eu prefiro o Rossi do Flamengo. Mas para quem quer goleiro mais baratinhos aqui, a gente tem o Antony do Internacional, média boa de SG, e o Gustavo do Criciúma, tá? Como eu falei para vocês, é um goleiro que não vão estar de olho para essa primeira rodada, porque o Criciúma é um time que veio da Série B ali, mas tem um SG bom para a rodada. O Criciúma tem tido uma defesa bem sólida, uma média boa de defesa, então mesmo que ele perca o SG, ele deve fazer ali 3, 4 pontinhos. E vou mostrar para vocês daqui a pouquinho quanto que ele precisa para valorizar, é muito pouco, tá? E tem o Antony do Inter, tá? Com média boa de defesa, enfrentando o Juventude, que é um time frágil ali, né? Vocês viram que é um time que tem tido um desempenho fraco nos estaduais, então vou escalar o Gustavo do Criciúma aqui para vocês, tá? Falando dos zagueiros, daí é uma coisa até que eu recomendo para vocês fazerem análise aqui no nosso dashboard, é filtrar os jogadores com melhor potencial de SG, tá? Zagueiro nunca é uma posição que tem média muito boa, tá? Até se a gente olhar aqui as médias dos zagueiros, a média deles é sempre um pouquinho mais baixa, né? Média de 3,90, média básica de 2,19, enfim. Recomendo para vocês fazer o seguinte, vir aqui, Atlético Paranaense, Internacional, Palmeiras, Flamengo e Criciúma, e ver quem são os principais zagueiros, tá? Então, vendo filtrar pela média, Igor Gomes, ele não deve jogar a primeira rodada. Léo Pereira é um cara caro, tem um Rodrigo Fagundes aí do Criciúma, mas eu não quero dobrar o Criciúma. Mas vou destacar para vocês aqui, o Luan do Palmeiras, tá? É um cara interessante para essa primeira rodada. Aliás, pessoal, o Luan é o zagueiro com mais desarmes aí, um dos zagueiros com mais desarmes. Tem que filtrar pela média aqui, ó. O Luan aparece aqui, cadê? Luan é o terceiro melhor em desarmes, é um cara interessante. Usando 5 cartoletas, SG do Palmeiras é interessante aí para a primeira rodada. Saca para vocês o João Marcelo também do Cruzeiro, é um cara interessante para a primeira rodada. Se jogar, né, em frente do Botafogo, o Cruzeiro jogando em casa, custando 3 cartoletinhas, é um cara interessante, tá? Tem o Léo Pereira, que é uma das melhores médias, aí, custando bastante caro. E aí eu quero destacar para vocês esses dois caras. Fabrício Bruno, SG do Flamengo, e o... Cadê o Luan? Ih, saiu a Lua aqui custando 5 cartoletinhas, tá? São os caras que eu quero trazer para essa primeira rodada, tá? E aí, como eu falei para vocês, teria os do Criciúma aqui, mas aí você dobraria o Criciúma, né? Complicado. Teria talvez os zagueiros do Inter, né? O Vitão e o Robert Renan têm sido destacados. Zé Ivaldo também seria um cara interessante, mas enfim. Fico com eles, tá? Por enquanto eu vou no feijão com arroz aqui com o Luan e Fabrício Bruno, tá? Então a defesa ficou com uma dobra do Flamengo, que é um SG bem legal para rodada. Do Criciúma aqui também bem interessante. O Luan do Palmeiras é um SG legal. E o William tem tido um bom desempenho aí nos estaduais, tá? Técnico, pessoal, a gente não tem um dashboard para técnico, porque essa é a média dos jogadores. Mas, claro, vou destacar aqui para vocês o Cláudio Tencati do Criciúma, custando apenas 3 cartoletinhas, tá? A gente tem também aqui o Ramon Dias, jogando em casa, 7 cartoletas. E aí, claro, dos jogadores mais caros ali, tem o Tite, mas é difícil de escalar para essa primeira rodada, tá? Vou escalar o Cláudio Tencati aqui só para a gente poder ter um técnico ali bem baratinho, tá? E no meio de campo, eu não quero pesar no Criciúma, tá? É até uma recomendação que eu faço para vocês. Tô pesando no Flamengo, mas é um time muito forte. Pesar no Criciúma com 3 jogadores é complicado, tá? Então eu não vou escalar o Marquinhos Gabriel aqui no nosso meio de campo. Eu vou optar pelo Maurício mesmo, tá? É um cara que tem um desempenho bom. Ele não apareceu ali na nossa análise porque ele tinha 4 jogos. Ele vai jogar mais, vamos ver se ele vai manter esse desempenho. Mas vamos escalar ele, tá? De capitão aqui, para a gente poder fazer a nossa análise do gato mestre ali, mostrar o mínimo para valorizar dos jogadores, eu ficaria entre o Fábio Lopes e o Pedro, tá? Por enquanto, acho que eu vou com o Pedro mesmo no feijão com arroz, mas o Flávio também seria um cara interessante para a primeira rodada, tá? E assim a gente fecha esse nosso time para a primeira rodada. Teve algumas mudanças em relação ao primeiro vídeo, tá? E é um conteúdo legal aqui que o Gato Mestre trouxe para vocês, pessoal. É o seguinte, vamos voltar aqui para a página de início. Painel do Gato Mestre. Então, página de início, painel do Gato Mestre. Analisar a sua escalação. E aí aqui ele vai trazer as possibilidades de você analisar. Quero pontuar, ele vai trazer algumas análises que eu não gostei muito, para falar a verdade, e quero valorizar. Essa é bem legal para a gente olhar, tá? Vamos esperar carregar aqui, eu vou mostrar para vocês o mínimo para valorizar aí de cada um dos jogadores que eu escalei no meu time, tá?
Então, o Gustavo do Criciúma, como eu tinha comentado para vocês, vai precisar de 1,62 para valorizar. Então, mesmo que ele perca o SG, se ele fizer o que ele está acostumado ali de 3, 4 defesas, ele já vai começar a valorizar, tá? Fabrício Bruno 3,78, Payet 2,7, como eu tinha adiantado para vocês. Matheus Pereira 4,86, como eu tinha adiantado. Luan custando 5, 2,7. Maurício, que custou 8 cartões, 4,32. E assim por diante, né? Já vou passar para vocês, tem uma fórmula clara ali que é você pega o preço do jogador, multiplica por 0,54, isso dá o quanto ele vai precisar para valorizar. Assim você pode saber de todos os jogadores aí, tá? É bem simples a fórmula. Muita gente tem falado que isso é mentira, que não sei o quê, porque ia mudar. Eu acho que é verdade, mas é a pauta para um próximo vídeo aqui, em que a gente vai explicar também tudo sobre a valorização do Cartola. A gente entendeu como é que funciona essa fórmula de valorização. Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, mostrando também todas as estatísticas sobre isso, tá? Analisei desde 2013 como é que funciona a valorização. Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, tá? Por esse vídeo é isso, tá? Já foi bastante coisa, montamos o nosso time. Falando para vocês, deixem nos comentários aqui, eu quero, e o seu e-mail, que eu vou mandar para vocês esse dashboard com várias análises bem legais. Aliás, outra questão aqui nas explicações é que você pode clicar aqui, ó, ir para o site do Cartola, ele vai te direcionar para o site do Cartola para você escalar. Você pode clicar nesse botão e ir para o nosso YouTube ali, né? Como eu falei para vocês. Não deixem de se inscrever no canal, muito importante, ajuda demais, que é para manter esse conteúdo gratuito, tá? Deixa o like, também ajuda muito a impulsionar. Manda para os seus amigos que jogam Cartola também, ó, esse canal é legal, dá uma força. Ou então, se você não gostou, manda para os seus inimigos aí, tá? Não tem problema. Quem quiser virar membro aqui do canal, R$ 4,99 você ajuda a manter o conteúdo gratuito, tá? R$ 4,99 por mês você já consegue manter esse conteúdo gratuito, enfim. Pode também mandar superchat aqui, várias coisas, tá? E também aqui, se você clicar, você vai para o nosso Instagram, tá? @cartodados, lembrando de novo pra vocês seguirem a gente lá. Tem todos os conteúdos que eu posto aí para vocês, tá, pessoal? Então era basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Falou!